Bem-vindo ao nosso segundo dia do Caminho da Páscoa. Como vocês já devem ter notado, esse Caminho da Páscoa vai ser um percurso longo, mas que a gente vai caminhar passinho por passinho, né? A gente vai cada dia receber a porção do dia, assim como diz lá no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é isso que a gente vai viver aqui, passinho por passinho, devagar, sem pressa, mergulhando nas Escrituras. E ontem a gente viu o chamado de Moisés, quando a sarça ardente começa a queimar e ele escuta a voz de Deus lá dentro, né, chamando por ele. E ali é a primeira coisa que a gente falou ontem e que a gente tem que levar para a nossa vida e levar para todo esse período que a gente vai caminhar, que é a nossa identidade em Deus. Como eu disse ontem, Moisés não conhecia o Deus de Israel com tanta intimidade, com tanta profundidade, a ponto de ele reconhecer a sua voz. Mas Deus, na sua bondade, ele se revela por completo. E ele chega dizendo quem ele é, o que ele faz, e mostra que a identidade, né? Ele firma a identidade de Moisés ali. E hoje a gente vai continuar nesse caminho, dando mais um passinho para conhecer esse Deus tão maravilhoso que nos ama tanto. Então a leitura de hoje está em Êxodo 3, dos versículos 13 ao 22. E ele começa assim: Moisés disse para Deus: Eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então eu lhes direi: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Aqui a gente já traz duas coisas muito importantes só nesses dois versículos. Primeiro, é que Moisés tinha um passado longe de Deus. Assim como eu também já tive, e assim com certeza muitos de vocês já tiveram. Então, quando a gente começa a conhecer a Deus, que a gente começa a falar nele, começa a querer apresentar esse Deus às pessoas, muitas vezes as pessoas vão perguntar exatamente isso, né? Em nome de que Deus você está falando? Quem é esse Deus que você até um dia desse não vivia, não conhecia, fez um monte de coisa errada, porque andava por caminhos diferentes desse Deus. E agora você, com que autoridade você vem falar nesse Deus que você até um dia desse não sabia nem quem era? E isso acontece com a gente também, né? Na hora que a gente conhece Jesus, que a gente se apaixona por ele e que de uma hora para outra fica monotemática, só quer falar desse amor imensurável, desse amor que quando ele entra, ele realmente muda tudo, mas na cabeça das pessoas ainda tá quem é essa nova pessoa, né? Quem é essa pessoa que até um dia desse estava por outros caminhos, mas que agora ela só está falando desse Deus. Ao invés de prestar atenção no Deus em si, vem um julgamento, né? Por que que agora essa pessoa só fala em Deus? Porque agora essa pessoa, será que ela está com algum problema, está doente, está passando por alguma dificuldade, né? Que agora ela só fala em Deus. E a outra é uma das principais características de Deus. Eu sou o que sou. Então, Deus, ele é imutável. Imutável. Não interessa o tempo, não interessa quantas gerações venham, não interessa eh, o que esteja acontecendo no mundo, se está em paz, se está em guerra, se está tendo conflito, se não está, como é que está os valores das pessoas. Deus é Deus, ele é imutável. Isso a gente vê lá em Apocalipse também, quando a gente vai ler lá na frente. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Isso quer dizer exatamente isso, que ele não muda, ele é o mesmo, sempre. E muitas vezes eu pelo menos me pegava eh, pensando, né, o que é que um texto tão antigo que foi escrito para um outro povo, um povo antes de Cristo, que não vivia no tempo da graça, como é que esse texto vai falar comigo? O que é que ele tem para me ensinar? Porque é um texto que não está mais em vigência hoje, né? Já vem um outro texto, né? Que é o Novo Testamento. E que agora, por que que esse texto ele é tão importante, né? Por que que eu preciso saber? Por que que eu preciso ler? E aqui vem exatamente a resposta, porque o Deus é o mesmo. E, e é nisso que a gente tem que começar a ter essa mudança de mentalidade, que não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento.
O Deus, ele é o mesmo, ele apenas se apresenta de formas diferentes. Eu brinco dizendo que com a vinda de Jesus, Deus facilitou tanto a nossa vida que a gente acha que não é só seguir a Jesus, seguir o que ele nos ensinou, né? E só que é muito, muito mais fácil do que era antigamente. Mas ainda assim é uma escolha. E ainda assim a gente tem que conhecer quem é esse Deus. E ele continua, né, depois disso. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E aqui vem exatamente outra característica de Deus, que ele é um Deus atemporal. Ele não é um Deus que ele está embaixo dessa lei de tempo da gente, de passado, presente e futuro. Nós é que temos essa nós é que estamos sujeito ao tempo, mas Deus não. Inclusive foi Deus que criou o tempo, então ele não se sujeita a uma criação dele. Então ele é que criou o céu, terra, tempo, matéria, tudo foi criado por ele. Então, ele é que controla tudo, e não o contrário. Então, aqui a gente vê, já viu duas características, num texto tão pequenininho, duas características tão importantes de Deus. A imutabilidade, que ele não muda, e a temporalidade. Ele não obedece o nosso tempo. Nós é que ficamos muitas vezes presos ao passado ou preocupada com o futuro, e pouco vivemos no presente. E aí ele ainda continua mais ainda. Vá, reúna os anciões de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. São terras ocupadas por povos politeístas, por povos que não acreditavam no Deus de Israel. Então, o que ele está dizendo é: eu vou lhe levar para uma terra que está ocupada, mas a terra lá é minha e eu vou dar a vocês. Ele não estava dizendo que ia levar para uma terra tranquila, uma terra desocupada, uma terra que estava em paz. Ele está dizendo: eu vou lhe levar para uma guerra para você conquistar um território que eu vos darei. Para uma terra que mana mel, que mana leite e mel. Isso é uma terra muito boa, uma terra muito produtiva, mas ela está ocupada. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os seus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Então, muitas vezes, a gente tem uma promessa de Deus, a gente sabe qual é a vontade dele para a nossa vida, e a gente pensa que vai ser fácil, né? A gente pensa que apenas por termos uma promessa, uma palavra, um direcionamento da nossa vida, que a gente não vai passar por batalhas, que basta a gente chegar falando no nome de Deus que todas as portas se abrirão. E nem sempre é assim. Deus vai abrir muitas portas, sim, mas antes ele vai mostrar que quem faz é ele. Muitas vezes, se a gente for pela nossa força, pela nossa vontade e conquistar o que Deus nos prometeu, a gente vai achar que foi pela nossa mão. E o que Deus quer mostrar aqui é exatamente isso, que mesmo a terra, mesmo o livramento, mesmo uma libertação, ainda passa por dificuldades, ainda passa por Deus fazer por nós o que a gente não pode fazer. E muitas vezes ele quer usar a nossa vida para mostrar para outras pessoas o quanto ela é grande, o quanto ela é capaz. E se for fácil, então qualquer um faz.
então eu não preciso de Deus. E o que ele quer nos mostrar é exatamente o contrário. O quanto dependemos dele, o quanto precisamos dele para conquistar as coisas que ele quer nos dar. E ele continua: Eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Deus, quando ele não faz nada pela metade. Ele faz por completo. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Vocês não só ganharão a liberdade, mas vocês também sairão vitoriosos na parte financeira, na parte material. E todo esse ouro, essa prata, lá na frente, ele acha uma finalidade para honrá-lo, né? Tudo que Deus nos dá é sim para nos suprir. Mas mais do que isso, é para que a gente use o material que ele nos deu para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja honrado. Hoje a gente leu sobre as características de Deus e o quanto Deus pode fazer por a gente. Mas não para por aí. Ele ainda tem muito mais para nos ensinar. Dentro do material de hoje, você vai receber 3 perguntas, mais 3 perguntas, né? Ontem já teve 3, hoje tem mais 3 perguntas, para você meditar como essa palavra ela pode ser trazida para a sua vida, ela pode se encaixar na sua história, na sua vida. Então, deixe Deus falar o seu coração. Pegue o seu caderninho, papel, caneta e vá anotando tudo que Deus foi falando, mesmo que a princípio não faça sentido nenhum. Às vezes, tem um versículo que eu amo que diz: O Espírito testifica ao meu espírito, o Espírito Santo testifica ao meu espírito o que Deus quer me falar. E às vezes, na razão, isso não tem lógica, não faz sentido naquele momento. Mas anote, escreva, registre tudo que Deus está falando com você. Porque assim, lá na frente, quando você voltar e ler o que você escreveu, você vai ver o quanto o Deus já estava lá na frente quando você ainda nem tinha chegado. E eu quero lhe fazer mais um convite, que você não faça essa caminhada sozinha. Tem um outro versículo também que eu amo, que diz que, né, não é só um versículo, é uma passagem, que Deus mandou de 2 em 2, para que quando um caísse, o outro levantasse. Então chame alguém para fazer esse caminho com você, convide alguém para andar de mãos dadas com você nesse caminho, aprendendo mais sobre o Senhor, conhecendo mais sobre Ele. E amanhã teremos mais uma porção, mais um passinho para dar. Até amanhã.